Vamos para o testemunho parte 2. Como acabei de falar no outro vídeo, nós saímos da igreja Assembleia de Deus, depois de ter falado em línguas, uma mulher deu risada, uma mulher toda pintada, eu falei, é demônio. Saindo dali, eu coloquei no meu coração que eu ia para Deus é Amor. Quando chegou na casa da minha sogra, eu e a Camila ali, foi surpreendido que ela disse, olha, tem uma igreja de Deus é Amor ali em cima. E começamos a congregar na igreja de Deus é Amor, uma igreja muito excelente para congregar, uma igreja que estava totalmente tomada do poder de Deus na época. Hoje, infelizmente, não está mais assim, mas em algumas ainda se encontra esse poder, mas naquela época era muito forte. No entanto, que os dons que eu ganhei foi tudo que eu recebi de Deus, né? A gente não ganha, a gente recebe para depois ser tirado, né? Então, o que eu recebi foi tudo na igreja Pentecostal Deus é Amor. Então, ali começamos a congregar naquela igreja e foi engraçado, irmãos, que eu comecei a estar ali congregando e o culto abria. A igreja abre às 7 e às 8 é oração. Depois das 8 horas, essa oportunidade, acaba às 9 horas, 9 e meia no máximo. O interessante é que todas as 6h50 eu estava ali, sentado, esperando abrir, eu era o primeiro, né? Eu e a irmã Lázara, uma senhorinha que abria muito fiel a Deus, que abria sempre ali a porta, né, para congregar, e era gostoso demais, irmãos. E ali minha esposa trabalhando, ela era a única que trabalhava, e eu ali, né? Ali trabalhando diante da presença de Deus, orando sem cessar, pedindo a Deus que me usasse na terra. E eu tive algumas experiências no passado, né, no assembleiano, mas ainda era pouco, e eu queria muito mais com Deus. E foi o tempo que eu recebi a minha primeira revelação. O primeiro dia que eu recebi o dom de revelação, foi a primeira revelação que eu passei na minha vida. Eu lembro que eu estava na congregação, tinha um casal, um pregando e o outro cantando, e ali eu fechei meus olhos e aí eu via o homem lá, o irmão que estava pregando, com a perna enfaixada. E eu, na hora das oportunidades, falou assim, alguém tem oportunidade para trazer algo de Deus? Sempre no Deus é Amor, acaba os cultos, tem. E eu falei, eu tenho. Eu falei, eu quero falar para aquele homem, que eu via Deus desenrolando a sua perna. A sua perna estava enfaixada. Daqui a pouco a mulher dele começou a falar em línguas, ele começou a rodopiar. Eu falei, meu Deus, o que eu falei de mal? Eu falei, pronto, eu falei alguma coisa aí, eu não sei o que aconteceu aí, porque eu não entendi essas coisas de dom de revelar, essas coisas, não entendi o profundo. E ali ela chorando disse assim, o meu marido ontem falou para mim que sonhou que a perna dele estava toda enfaixada, que era para ele parar com a obra. E aí Deus me usou para falar que está desenrolando, que era para continuar na obra. Foi tremendo. E ali eu fiquei maravilhado e fui falando para todo mundo, nossa, eu não sabia o que aconteceu, Deus me usou, eu falei isso, o irmão falou aquilo, o irmão tinha sonhado, e eu comecei a ver que o mundo espiritual era tremendo. E tem uma parte agora que eu vou falar para os irmãos que todo mundo tem a vontade de escutar, todo mundo tem. Jesus me ligou, olha só, a primeira coisa que eu quero falar para as pessoas que estão me vendo agora, existe dois tipos de crente, o carnal e o espiritual. O espiritual entende as coisas do espírito. O carnal nunca vai entender. Ele vai dar risada, ele vai zombar, ele vai falar herege, ele vai falar de tudo. Mas que, enfim, Deus tenha misericórdia dessas almas, que elas não entendem essas coisas. Elas têm vontade de passar, elas têm vontade de ser o espiritual, mas não conseguem pela sua endureza do seu coração, por isso que Deus não mostra nada para eles. Eu estava um dia, cheguei, era às 6h50 da noite, abriram de novo a igreja, eu e o meu Lázaro, ela limpando o altar, essas coisas todas, e chegando lá, eu comecei a pegar, abraçar o tapete e dizer, Jesus, eu quero ouvir tua voz. 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 Eu não vou sair daqui sem ouvir tua voz. Eu quero te ouvir. Se você me ama, me prova. Eu quero te ouvir. Ali eu grudando aquele tapete, chorando em lágrimas, daqui a pouco meu telefone começou a vibrar. E eu falei, meu Deus do céu, quem que tá me ligando? Eu não vou atender. Aí uma voz falou, atende, atende. Eu saí, parei a oração, varão. E fui lá pra fora. E eu vi que a tela do celular não tinha como número chamando. Tinha um chamado, mas eu falei, travou. Aí eu atendi. Quando eu atendi, ele falou assim, eu sou o Cristo, o seu Senhor Jesus. Eu fiquei pasmo, eu fiquei branco, eu fiquei alegre, eu fiquei assustado. Não tinha reação nenhuma. Isso ficou marcado na minha vida. O dia que Jesus ligou no meu celular, muitas pessoas podem zombar, as pessoas podem, deixa eles no último dia que eles vão ver se é verdade ou mentira. Estou aqui para mentir, não ganho nada com isso, então estou aqui contando o meu testemunho verídico, amém? E aí eu fiquei muito feliz, eu falei, Jesus ligou para mim, ninguém acreditava. Um pastor acreditava, falou assim, olha, aconteceu aqui em Campinas, um jovem
Eu estava dois na moto, o outro telefone do outro de trás tocou, o diabo falou assim, eu vou te matar hoje. E acabou que bateu a moto da frente e morreu, e o celular ele continuou tocando, e falando assim, ó, tocou e ele atendeu de novo, falou, eu te quebrei tua perna, mas eu vou te matar, e desligou, era o diabo ligando no celular dele. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas Jesus ligou no meu celular. Bom, depois disso, eu tive outra experiência fantástica com Deus. Eu fui trabalhar, eu recebi, né, eu trabalhei na Sanasa aqui em Campinas. Se você for analisar a Sanasa, é uma empresa que você entra só prestando concurso, né? E eu passei, depois de 2 anos, foram me chamar ali no concurso. Eu trabalhei nessa empresa e pelas minhas decisões, ali Jesus me tirou também. Aconteceu que eu cheguei dessa empresa muito cansado, porque cava buraco, eu tava com dor no lombar, dor no ombro. Eu peguei o notebook da minha esposa, que ela fazia o trabalho para a faculdade, que na época ela fazia faculdade, e eu ali abrindo o notebook, vendo as notícias, aí aconteceu o inesperado. Jesus chegou para mim e disse assim, eu estou pedindo para que você feche o notebook e vá para a igreja. Eu falei, não, hoje eu não vou para o culto não, hoje não vou para o culto, hoje não, hoje eu vou descansar. E ele disse assim, se você não for para o culto, eu tiro a tua vida, porque eu sou Deus. E eu falei, meu Deus, mas eu vou sem gravata. Por quê? Porque na Igreja de Deus Amor, você não pode pregar sem gravata. Os irmãos que Deus Amor sabem. Então eu tirei minha gravata e falei, eu não vou pregar hoje, eu não quero saber de pregar, hoje eu tô cansado, então eu vou. Eu falei, Thaís, minha cunhada, tô indo para a igreja. E aí quando eu cheguei no culto, o pastor olhou para mim e disse, eu estou saindo, e arrancou a gravata e me deu e jogou para mim. Então, pastor Júlio, você vai pregar aí. É você que vai pregar hoje, porque eu estou saindo aqui. E eu falei, meu Deus do céu, o que o senhor quer comigo? Quando eu cheguei, ajoelhei para Deus revelar a palavra. O senhor falou, levanta a igreja de pé, porque ia ter velório amanhã. E eu falei, mas por que velório, Senhor? Ele disse assim, olha, tem uma mulher ali que ela colocou um remédio, um veneno em cima do guarda-roupa. E disse assim, que se eu não revelar para ela nesse culto, acabando o culto, ela se mata. Você sabe, irmãos, na hora que eu pedi para levantar, eu olhei para ela e falei, você está com veneno, o nome dele é tal, tal, tal. E se você matar, ela caiu de joelho, chorando, chorando, chorando. E dizendo, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, conhece todas as coisas. E foi maravilhoso aquilo. Aquilo eu tirei base do quê? Que tinha um monte de obreiro na igreja, mas Deus não fala com qualquer um. Deus precisou chamar ela lá em casa para falar. Por isso que eu falo, irmãos, precisamos ter obreiros aprovados, precisamos ter pessoas que estejam atentas na voz de Deus, porque muitas pessoas estão morrendo. E por que às vezes o seu vizinho morre você sendo crente? É porque Deus não fala com você. Deus não pode falar com você, né? Poderia falar com você para que você viesse e intervir a morte dela através de uma oração, mas você não está na ligação com Deus, Deus não vai falar com você. Pois bem, depois disso eu comecei a crescer espiritualmente. Falei, meu Deus, eu não estou sozinho não. Comecemos nos presídios, irmão. Esse presídio foi tremendo também. Toda a igreja, toda a casa que nós visitava, os azulejos caíam. Os azulejos das casas caíam. Falava pastor Júlio César, os azulejos da casa caíam. Guarda-roupa, era caído sozinho os guarda-roupa. Queimava a casa inteira, porque sabia que nós ia lá e os demônios ficavam bravos. Começamos também nos CDPs. Aqui na PT Seara de Hortolândia, ali também em São Bernardo, onde Deus operou demais. Uma certa feita, tinha 180 presas no raio, toda presas assassina ali, e Deus ali me usando, que é a presidiária de São Bernardo, aqui de Campinas, que está me vendo agora, sabe que isso é verdade, que estava lá. E ali veio uma macumbeira ali com câncer muito grande na barriga, e ela disse assim, olha, se esse Deus é Deus, vamos ver se cura meu câncer. Aí eu falei assim, se esse Deus não for o meu Deus que cura, você pode pegar o cabelo da minha esposa, arrastar no raio e pode bater na minha esposa aqui dentro da cadeia, porque eu sei quem faz a obra na minha vida. Quando eu levantei a mão, os guias, aqueles colares de macumba, travessa, começou a quebrar sozinho. E aí o câncer abaixou, ela aceitou Jesus e mais de 120 presas aceitaram Jesus como seu salvador. Nós chegava na cadeia, nós chegava assim, colocava 12 mulheres, Deus revelava 12 irmãs que vai sair na quarta-feira, e se não sair, o pastor Júlio não entra mais no presídio. E se entrar aqui, pode chegar e oprimir minha alma, porque eu sei que no sábado chegava lá, as irmãs tudo de alvará, Deus falava e Deus cumpria. Era coisa tremenda, né? E eu lembro, eu tive muito desafio com facções,
E Deus sempre mostrando para as facções, ó, esse é meu ungido, não toca nele não. Sempre alguém levantava, morria ou caía, infelizmente, irmão. Levantar com outro homem de Deus é a pior coisa que vocês fazem. Fala mal da árvore, fala mal de tudo, mas não fala mal de um homem que Deus levantou, que nunca cobrou nada para fazer a obra de Deus. Então muita gente às vezes comenta, falso profeta, toma cuidado. Eu amo você, mas você não me ama, porque se não me amasse, eu oraria por mim. Para Deus me converter, se eu seria o falso, para eu trazer para o verdadeiro. Mas, infelizmente, a raça humana, os crentes são os piores, é os que mais criticam, é os que mais fofocam, é os que mais mentem. É os crentes, infelizmente, por isso que ninguém mais acredita mais em pastores, obreiros. Se você fala que é pastor hoje, todo mundo fica com o pé atrás. Infelizmente, por causa desses escândalos aí. Bom, eu vou falar algo aqui para os católicos, primeiramente. Quando eu entrei numa casa, nós entramos numa casa onde fazia muita feitiçaria. E essa casa era sacrificada, bodes e tal, e nós fomos fazer a visita, eu e minha sogra. Quando chegamos lá, a opressão era tão grande, mas tão grande que eu não conseguia entrar. Eu pisava uma força e me empurrava para trás. Minha sogra tentando entrar e invadir aquela força e não deixava. Minha sogra olhando, eu falei, Rosa, está preparada? Ela falou, estou preparada, então vamos. Quando eu falei, em nome de Jesus, estou entrando agora. Eu levantei minha mão e consegui entrar. Como se fosse na porta, mas não conseguia entrar, tinha uma cortina. Assim também, irmãos, acontece com pessoas. Por exemplo, você vê uma jovem andando meia-noite sozinha na rua. Isso é demônio, chamado pombagira da meia-noite. Então esses demônios bloqueiam a entrada dela na sua casa. Ela sempre não tem mais vontade de ficar dentro de casa. Então ela sai para fora depois da meia-noite. Ali é perigoso ser estrupada. Ali ela é cantada e facilmente ela vai. Porque os demônios pombagira estão no corpo dela, já não é mais ela. Então porque hoje existe muito isso. Também existe pessoas que ficam dentro do quarto. Pessoas que ficam deprimidas. É uma cortina também espiritual que não deixa essa pessoa sair. Né? Foi o que aconteceu numa casa onde nós fomos também. Onde o jovem ficava na cama mais de anos na cama com 5 cobertas. No calor ele estava lá e quando colocamos a mão, eu vi o demônio em cima dele. E o demônio voou assim, entrou na mãe dele. E a mãe dele caiu em possesso. Então, sempre isso acontece. Ele pulou da cama ali, todo suado, e foi para o bar tomar água. Agora, no caso dessa casa, foi algo tremendo, né? Ali tinha uma santa, Nossa Senhora Aparecida, para que os católicos sabem. A santa, ela pulou. Quando ela cheguei lá, ela pulou da estante. A minha sogra testemunha, que ela não está aqui agora, mas eu ia falar. Ela pulou e saiu andando para o quarto. E eu assustado, falei, olha Rosa, tá vendo? Aí minha sogra atingiu um demônio, pegou a perna dela, ela começou a doer a perna dela, precisei orar por ela também. E foi aquela luta espiritual, e aquela luta, a mulher da casa endemoniada, com Exus e mais Exus, chefes e mais chefes, e aquela casa sombria. E na hora eu consegui pegar a santa, nós entramos dentro da casa, parecia que tinha um homem deitado no quarto. Mas aí a hora que nós piscamos o olho, o homem sumiu. Pegamos a santa e levamos. Quando chegou lá na casa da minha sogra, tem um terreno baldio lá, eu joguei fora a santa. Nisso que eu joguei a santa lá no terreno, a santa voltou novamente. Isso já foi presenciado para minha esposa, que já estava na hora, que tinha chegado do trabalho, tinha acabado de chegar de visita, e minha sogra, minha esposa testemunha, Camila. Então a santa bateu lá no quintal e voltou de novo para mim, eu quebrei ela, e eu passei uma prova terrível, muito terrível. Então, eu tive muitas experiências com Deus, eu tive experiências que marcaram a minha vida espiritual, né? Então, a experiência que você ganha no mundo espiritual, ela é tremenda, ela é tremenda. Uma vez eu estava pregando também na Igreja Deus e Amor, né? Do Vila Brandina, né? Todos conhecem aqui Campinas, e ali nós estávamos e Deus me chamou, fez eu chamar uma mulher que louvava e parou de louvar, e tinha uma caixa de som estragada, uma caixa parada, uma caixa que não estava ligada no conector. E ali Deus falou assim, por que você parou de louvar? Ela disse, eu não vou louvar mais. Eu falei, se você não louva, olha o que vai acontecer. Mas eu não sabia, eu falei, olha o que vai acontecer, mas sem saber. Quando eu fechei o olho, a caixa desligada, começou a cantar um hino na caixa, todo mundo ficou assustado. Então eu vi muitas coisas, Deus me usava muito mais do que hoje. Nós entrávamos nas igrejas, os demônios já caíam. Eu andava com uma pasta, a gente pegava ônibus, ficava no ônibus, a minha esposa naquela batalha, chegando no trabalho cansado, já tinha que ir para a obra. Às vezes, né, a mulher naqueles dias, ela nem tomava banho porque não dava tempo. Só obra, serviço, obra. Nós trabalhamos demais para Jesus. Aí você me fala, pô, pastor Júlio,
Como que faz para ser usado assim, gente? Irmãos, é uma experiência. Você provar para Deus que realmente você quer. Não adianta você ficar orando e dizendo assim, eu quero ser usado, sendo que você não sai na rua fazer uma visita. Tem que sair para a batalha. Então por isso que hoje, a minha intimidade que eu tenho com Deus, eu não aprendi com Davi Miranda a doutrina, eu não aprendi com Deus Amor, a doutrina eu aprendi com o Espírito Santo. Né? Minha esposa era vaidosa demais, e hoje os irmãos veem como minha esposa anda. Então nós passamos muita luta. Aí chegamos a perder 2 filhos, né, gêmeos, ano passado. Perdemos, começo do ano passado, perdemos o Gabriel e o Miguel, né? Eles faleceram. Um faleceu num dia, outro no outro, era gêmeos. E ali foi muito difícil para nós também. Não veio um pastor em casa. Foi um pastor da Assembleia, na verdade, que foi em casa nos visitar. Mas os pastores, amigo meu, não vem um. Quando você passa prova, não vem pastor, sobe todo mundo. E dizem amar o teu irmão. E ali eu passei uma luta muito grande também. Foi muito triste, né? A perca. Eu acabei de ir no ML, levar a roupa de um filho, chegou, eu falei, tá vivo, ótimo. Era o Miguel e o Gabriel. Eu tive notícia que o outro também tinha ido embora. E foi muito triste pra gente. E também, né, passamos provas demais, financeiras. Hoje, os irmãos olham assim pra gente, todos os pastores aí, que se um dia eu cobrei alguma coisa dos pastores, pode se levantar aí, fazer vídeo no canal, que eu nunca levei nada da igreja. Os pastores que me dão dinheiro, me dão oferta depois do culto, que eles falam, eu tenho que dar para você isso que Deus mandou. Mas a gente nunca recebeu nada, só retaliação, só prova, só crente nos acusando. A Deus é Amor foi terrível. Na época que Deus começou a me usar, como eu disse no último vídeo, né? A Deus é Amor é uma igreja que persegue muito. Os irmãos têm um dom e vira aquela perseguição terrível, porque tem muito obreiro reprovado nessa igreja. Mas, e também em todas as igrejas hoje, é difícil ver obreiros que estão na obra de verdade, muito poucos. É difícil achar, mas acha. Então, irmãos, nós passamos tudo isso, né? E lutas financeiras, às vezes não tinha, às vezes tinha 10 reais no bolso e viu um mendigo com fome, deixava nós com fome e dava para o mendigo. Como até hoje nós somos assim, né? Os irmãos têm testemunho aí, né, de que nós somos, o pouco que nós temos a gente quer dividir. Então a gente por oferta, se a gente contar no mês que a gente recebe por oferta, não dá nem para pagar minhas contas, né? Então tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu, né? Graças a Deus. E ainda as pessoas têm coragem de dizer assim, falso profeta, nossa, esse é um falso profeta. Engraçado, né? O que cobra, esse é homem de Deus, né? O que não cobra, só passa a prova, tribulação, perseguição pela verdade, esse daí é falso profeta. Que levam a Jesus e a santidade da igreja. Infelizmente o povo está cego. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Mas amém, irmãos. Tem muitas mais coisas para contar, né? Mas essa foi a segunda parte que eu fiquei de fazer para os irmãos. E dizer para os irmãos que quer ter uma vida com Deus. Não, e outra, monte. Eu vou para o monte orar. Não vai para o monte. Deus chamou Moisés para o monte, Moisés subiu. Josué, Deus não chamou você no monte, não suba. Monte, para com isso, irmãos. Esse negócio de monte é desses crentes de geração 2010, 2012 para cá. Né? A igreja nunca precisou do monte. A igreja vivia oração dentro de casa. Fecha a porta do teu quarto. Foi isso que Jesus ensinou, não foi monte não. Mas Jesus subia para o monte, peraí. Jesus subia no monte para se isolar dos discípulos. Era diferente. Então ele subia para o monte para se isolar dos discípulos, porque ele queria ter uma comunhão melhor com Deus. Porque ele nem tinha casa para morar, porque se ele tivesse casa, teria o quarto. Por isso mesmo que ele falou, entra no quarto. Então é isso. Então entra no quarto, foi assim que Deus me revelou as coisas. É tremendo o que Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus. Vamos se santificando, saindo da aparência do mal, para que o Senhor venha usar você mais do que eu ainda, porque está precisando de homens valentes na terra. Homens que pregam a verdade e tiram esses pastores que estão reprovados em cima do altar, que não amam as ovelhas, mas se dão de aparência de eficácia, de piedade, mas por fim são lobos devoradores terríveis e estão vivenciando hoje o evangelho aí totalmente adulterado. Né? O evangelho é de graça, foi dado, de graça recebeste. Que Deus abençoe, né? Fica na paz do Senhor Jesus, e que você também, pastor que está me vendo, nunca pague para ninguém pregar na tua igreja, senão você está junto com o erro também. Que Deus abençoe vocês,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem na paz, igreja, em nome de Jesus.